Cara, a gente já começou a falar de um monte de termo técnico, né? E acho que é importante a gente fazer um glossário do colorista aqui, da imagem digital. Porque quando a gente for olhar os seus cases, a gente vai precisar dessas informações. Sugestão. O que você acha da gente abrir um frame e você vai explicando o que é cada termo, cada aspecto da imagem, com um caso que a gente consegue visualmente interpretar? O meu pensamento como colorista, a base vem muito da fotografia. Tem muitos processos que eu uso que é totalmente a cabeça da fotografia. Disposição, né? Mais claro, mais escuro. Né? A luminosidade, por exemplo, a luminância. Né? A quantidade de luz. Basicamente, traduzindo, é isso. Então, que é a exposição na câmera. Quantidade de luz mesmo. Então, se você clareia... Deixa eu ver se consigo deixar metade assim, ó, maiorzinha. Então, assim, o simples fato de você alterar a quantidade de luz da cena, você está mexendo na luminância. Basicamente. Outras coisas mexem em conjunto, né? Tem sistemas de cor diferentes, mas quantidade de luz, ou exposição, ou claro e escuro. Termo básico. E isso é um dos primeiros ajustes que você vai fazer quando você recebe o material. Ajusta primeiro exposição, luminosidade, para você ver a imagem do jeito que ela deveria ser. Quando você baixa a luminosidade, tende a vir mais saturação. Quando você sobe a luminosidade, tende a perder saturação. Uma coisa leva a outra. Agora, a saturação. Coisas básicas, mas assim, é o dia a dia. Saturação. Aí é a quantidade de cor, de fato. Especificamente a quantidade de cor. Tem até um instrumento aqui que mede isso, mas vamos falar de tanto de instrumento, mas para quem gosta, tudo deixar no canto aqui. Saturação 0, fica PB. Não tem informação de cor nenhuma, só tem informação de luminosidade. De claro e escuro, preto, cinza, branco. A cor é uma outra camada, né, na imagem, um outro layer. Então aqui uma barrinha. Tem que clicar, né? Não adianta o touch aqui. É o clique que tem que dar, né? Acho que é. Nem eu sei. Aí, ó. Então, mais saturação. As cores vibram mais, né? Menos saturação. PB. Isso é muito importante a gente saber esses dois termos, os mais básicos, porque isso que a gente está falando é a profundidade da imagem. Além da matiz que eu vou falar. Então, deixa eu falar que aí depois eu falo desse tema. Então, ó, matiz. Então, a matiz são as cores entre elas, né? O vermelho, amarelo, verde, magenta, azul. Então, se eu giro a matiz... A relação entre elas. É que a matiz, quando eu clico na matiz geral, eu não mudo a relação, por exemplo, entre verde e vermelho. Eles continuam na mesma distância que eles foram filmados. Então, isso que é legal da direção de arte da fotografia. A distância entre eles é a direção de arte e fotografia. A gente altera. Mas é muito importante que eles estejam no lugar delas. Perfeito. Quando eu mexo na barrinha de matiz do DaVinci, ou do Premiere, ou de qualquer programa... Dá até para ver no Vector, né? Tudo dá tá para ver no girando, Vector, ó. tudo gira junto. As relações entre uma cor e outra se mantêm. Mas tudo... É um termo também na correção de cor, falar girar a cor. Quando você fala girar a cor, é isso. Sair do azul e ir para um verde. Sair do verde e ir para o amarelo. Você gira a cor. E, de fato, fisicamente, gira. Agora, para mexer na relação entre as cores, a distância entre uma cor e outra, um quente, um frio, um vermelho e um amarelo, outras ferramentas bem mais específicas. Mas, com essas três, matiz, saturação e luminância, que é o nosso famoso HSL, um dos sistemas de cor, que tem um monte de sistema de cor, mas esse básico, você controla a imagem como um todo. E você controla o que foi captado. Então, eu até perdi o que eu ia falar. Fala do contraste também. É contraste. Que eu falei luminância, fala contraste. O contraste também é uma das ferramentas básicas. Ó. Aí ele mexe na relação entre a alta e a baixa luz, por exemplo. Aqui eu afastei os dois. Eu afastei o preto do branco, basicamente.
e o contraste negativo, eu aproximo o preto do branco, até um limite que fica tudo da mesma cor. Então, um achata, né? Aproxima, o outro afasta. Junto com a luminância, que sobe ou desce tudo, né? Na imagem. Então, com esses termos, matiz, saturação, luminância, contraste, exposição, entre aspas, né? Que é a luminância, a gente consegue mexer em uma... Tem um termo que eu esqueci. Consegue mexer na... sistema de cor, lembrei. Com esse sistema de cor, que é um dos sistemas de cor, você consegue alterar a imagem como um todo. E essa estrutura que a gente falou aqui, matiz, saturação, luminância, contraste, está presente na hora de captar o filme. Então você sabe que um laranja é próximo de um amarelo. Então, tridimensionalmente na imagem, eles estão na mesma camada. Uma coisa cinza e uma coisa, um cinza um pouco mais claro, estão muito próximas. É difícil separar aqui. Agora, um preto de um branco estão distantes. Então, isso que cria a profundidade da imagem. Então, um azul e um vermelho, por exemplo, que tem aqui nos balões, são cores praticamente opostas, praticamente complementares. Então, elas estão muito distantes entre elas. É muito fácil separar elas aqui na correção de cor. Agora, um vermelhinho ou um bege da cor da pele, do amarelo... Pesadelo do É um colorista. pesadelo, e é o mesmo layer. Então, essa consciência de profundidade de cor, profundidade da imagem, tem que estar na captação. Porque uma vez que juntou, captou, o sensor recebeu, comprimiu, gerou o arquivo e abriu aqui, está tudo junto, no mesmo plano. Não tem profundidade mais Uma aqui. vez que você filmou ali, você não gerou contraste na Se captação você não gerou, ali, não né? existe. O contraste é uma ilusão, né? Ele é tem um livro do Flusser, né? Os teóricos de imagem, que é... Acho que é a filosofia da caixa preta, se eu não me engano. Alguma coisa do tipo, vou me lembrar. Ele fala que a imagem só tem 2 planos. A nossa imagem, né, física, assim, que ele fala da fotografia, mas a nossa imagem tem 2 planos, altura e largura. A terceira dimensão é ilusão só. Você cria a sensação da terceira dimensão de profundidade. Com o quê? Com desfoque, com matiz, com saturação, com luminância. É isso.